Boa noite, amigos. Estamos aqui. Só mais um instantinho. Boa noite a todos. Meu nome é Liciane, para quem não me conhece. Eu frequento a Casa Espírita André Luiz há muitos anos, né? Praticamente desde que eu nasci, não vou revelar a minha idade, né? Mas, e hoje é um dia muito especial, mas vamos falar sobre isso mais para frente. Agora eu quero dividir com vocês, né, a agenda dessa semana, da programação dessa semana de estudos do centro. Então, hoje, né, a gente comemorando o aniversário do centro, a gente vai ter a nossa live com Elimar Cunha, falando sobre o Livro dos Espíritos, o Movimento Espírita e o Centro Espírita André Luiz. Amanhã, terça-feira, às 19 horas, a gente tem o capítulo 7 da segunda parte do livro Sexo e Destino, nas obras de André Luiz, que é o Adeus de Marita. Amanhã também, terça-feira, só que às 20 horas, nós temos o estudo do Livro dos Espíritos com a Lei do Trabalho, a partir da questão 680. Na quarta-feira, nós temos o estudo sistematizado da doutrina espírita, a partir das 19h30, com a Lei de Liberdade, tomo 2. Na quinta-feira, às 19h30 também, nós temos o estudo aprofundado da doutrina espírita, com as virtudes segundo o Espiritismo. No sábado, às 15h30, nós temos a evangelização de infância e juventude. Se você tiver, né, crianças ou jovens para evangelizar, peça o link pelo WhatsApp do CEAL. Tá aí na página do Centro Espírita no Facebook, o número do WhatsApp do CEAL. E no sábado, às 17h30, a gente tem o estudo das obras de Joana de Ângeles, da série psicológica de Joana de Ângeles, Meditação e Visualização, o livro Vida, Desafios e Soluções. Estamos agora com Elimar Cunha. Elimar, tudo bom com você? Antes de... O microfone, inclusive, desligado. Boa noite a todos. Boa noite. Antes de falar, né, com você diretamente, só dar uma explicação para o pessoal. A gente compartilha na nossa página no Facebook os links para os estudos. Então, gente, vocês não precisam ficar acanhados, tá? Se quem quiser participar do estudo, é só clicar lá no link do Jitsi Meet, normalmente é o Jitsi Meet, tá? Que a gente usa para fazer os nossos estudos, e vai entrar. Não precisa baixar aplicativo, você tem como entrar pela web mesmo, tá bom? E aí, como eu estava falando, hoje é um dia especial, né? Não só para o Centro Espírita André Luiz, aliás, na verdade, ontem que foi um dia especial, né? Não só para o Centro Espírita André Luiz, mas para toda a doutrina espírita. E aí a gente chamou, né? Convidou o nosso querido Elimar Cunha aqui para falar um pouco para a gente sobre esse dia, né? Sobre os 164 anos do Livro dos Espíritos, sobre os 45 anos do Centro Espírita André Luiz, né? E eu acho que é difícil, né, falar sobre início da doutrina espírita sem a gente falar também sobre o movimento espírita. Então, eu acho que ele vai dar uma pincelada nisso aí para a gente também. E eu queria fazer um apelo para todo mundo, tá? Quem quiser, fique à vontade, tá? A gente... eu queria muito que vocês, né, quem quiser, compartilha com a gente, né, algum comentário, alguma experiência que você tem com o Centro Espírita André Luiz, alguma lembrança marcante, tá bom? Vai ser bem interessante a gente acompanhar tudo que vocês têm para trazer para a gente. A gente já está com bastante gente aqui assistindo, né? Maria Creuza, Darcileia, José Donato, Renata, todo mundo assistindo e dando boa noite para a gente, a Darcileia, tá bom? Então é isso. Elimar, o que você quer trazer para a gente? O que você quer dividir com a gente aqui nesse momento, falando para a nossa live do aniversário do Centro Espírita André Luiz? Uma boa noite a todos. Que a paz do Cristo nos envolva.
nesses breves momentos que a gente vai estar aqui. Eu quero dividir muita coisa, só não dá para dividir em 1 hora. A gente pode marcar aí e continuar até as 11 horas, 11h30. A gente primeiro queria agradecer o convite da casa, essa casa que nos acolhe aí nos últimos 30 anos, né? Com muitas atividades, né? A gente participou de 91 para cá de várias atividades de treinamento. Essa semana nós fizemos um curso, estamos fazendo um curso da Revista Espírita, estamos na 3ª aula, e eu lembrei lá, com o Eugenivaldo Forte, diversas vezes no salão do André Luiz, né, ao longo desses 30 anos. Hoje o Forte foi para São Paulo e agora nós estamos, bom, do grupo aqui eu acredito só a Geraldina, né, que está fazendo conosco lá. Você está assistindo junto? Liciane? É minha mãe? Você, está assistindo junto ou não dá, né? Não consegui acompanhar. Foi quando? Foi ontem, não? Sexta-feira. Não consegui acompanhar na sexta ainda, não. Então, a gente agradece a casa, o convite, e a gente já começa a falar de Centro Espírita nesse agradecimento, né? Agradecer a casa pela confiança, mais uma vez. Nós já participamos de diretoria de Casa Espírita, né? Os que não sabem, eu sou vinculado ao Centro Espírita Irmã Sheila na Mangueira, já participamos da diretoria. Por causa de uma série de motivos, um deles é esse que eu estou aqui agora, nós estamos ligados ao Conselho Fiscal, né? Eu costumo dizer que essa aqui que é a minha praia, né? Estudo sistematizado, estudo avançado da doutrina espírita, estudo de mediunidade, os 2 encontros que a gente está vinculado também, né? A Comerge, né? Que é uma confraternização das mocidades espíritas do Rio de Janeiro, que está lá na pasta de educação da nossa federativa desde 92. E o EG desde o nascimento dele, um pouco mais para cá, né? A Comerge tem 29 anos e o EG está fazendo 26 anos esse ano. Hoje, nós que respondemos são 4 áreas, nós respondemos pela área de estudo. Então, como todas as atividades que eu estou ligado ao movimento espírita, ligado a estudo, eu tenho dito que é a minha praia, né? Deve ser isso que eu vim fazer. Quando eu voltar, eu vou descobrir. Mas a gente já começa a agradecer a confiança e já começa a falar do movimento espírita, porque como nós já fomos diretores de casa espírita, a gente lembra isso. Esse espaço que nós cedemos é um espaço de extrema responsabilidade. Extrema responsabilidade. O espaço da tribuna espírita. É um espaço de extrema responsabilidade. Para quem está falando, para quem está divulgando a promessa do Cristo da 3ª revelação, do Consolador prometido no Evangelho de João, de maneira muito explícita, né? Não tem nada implícito ali, é explícito, né? Que ele fala que o Consolador vai ficar conosco eternamente, então ele descarta a possibilidade de ser um homem. A gente sabe aí a média de idade nossa, e se a gente for lá para a China e achar a média lá de 150 anos, então ele fala eternamente. Então não era um homem definitivamente, apesar de alguns segmentos religiosos insistirem na possibilidade da chegada de um Salvador aí. O Consolador é uma doutrina, para ficar eternamente só poderia ser. E é muita responsabilidade também de todas as casas, já estamos falando de Centro Espírita, tá? Já estamos falando do Livro dos Espíritos, de todas as casas, a seção da Tribuna Espírita, né? A Casa Espírita tem isso muito bem definido, né? No seu estatuto, na sua... eu vou mostrar aqui hoje um documento que foi reformulado a partir de novembro do ano passado, que circula em todas as casas adesas e não adesas do Brasil, porque é um documento construído pelas federativas, né? A FEB publica, mas é construído pelas federativas. Vamos falar um pouquinho disso também, né? Porque como que nós nos organizamos? Então é de suma importância essa confiança, porque nós vamos responder, nós falamos isso aqui hoje, nós vamos responder por toda e qualquer deturpação da 3ª revelação que está na nossa responsabilidade. E a responsabilidade de franquear a tribuna da Casa Espírita é da diretoria. Ela é dos encarnados. Não tem nada a ver com os espíritos isso. Os espíritos têm outras competências. Aí eu tenho dito, porque às vezes, por uma questão mística e por uma questão da nossa reeducação espiritual, nós ficamos esperando que os espíritos resolvam uma série de problemas para nós, uma série de desafios que são desafios humanos, não são desafios para os espíritos, né?
Hoje nós estamos vendo isso na pandemia, mas eu não quero entrar nisso. Não quero entrar em pandemia. Mas isso é complicado, né, Elimar? Oi? Isso é complicado, né, Elimar? Porque, assim, a nossa doutrina é uma doutrina de fé raciocinada. Exatamente. Como que é fé raciocinada se a gente fica esperando que os outros nos digam o que fazer? E já estou falando de Livro dos Espíritos, porque eu não. Existem vários caminhos, eu falei para a Liciane e para a Geraldina conversando ontem. Existem vários caminhos para a gente falar do Livro dos Espíritos e vários caminhos. Eu escolhi um, é pessoal, mas é doutrinário. Então, se eu vier, se a Darcileia, se a Geraldina, se a Liciane, se cada um dos componentes do André Luiz resolverem fazer esse tema, e a gente dividir ele ao longo de um mês, 10 fazendo, cada um vai buscar um caminho. Por quê? Uma que é muita informação. E aí entra aqui o quê? O que nós não podemos fugir é das questões doutrinárias, mas a percepção da construção, a gente fala de construção cultural, e Espírita fala da construção cultural espiritual. O que você trouxe de experiência para chegar aqui? Eu não sou Elimar, eu estou Elimar. Eu tenho uma experiência vasta de várias encarnações. E tanto que isso até favorece a cada um de nós quando a gente percebe que nós temos limitações na área intelectual, né? E aí, pelo menos a mim, me consola as minhas dificuldades que eu tenho em algumas áreas, na área da inteligência, para cara, já deve ter feito isso lá atrás, deve ter errado, isso está bitolado, né? Isso está retido de alguma maneira, mas está lá registrado no perispírito, para quê? Para eu não ir para essa área. Então eu fico muito tranquilo com isso. E eu acredito que os espíritas, até porque essa percepção que os espíritos trazem para nós é a mesma percepção do Howard Gardner, múltiplas inteligências. Sim. Ou seja, não existe aquela ideia que nós tínhamos lá atrás, que alguém é burro, não existe ninguém burro, né? Depois que aparece a doutrina espírita e nos mostra como espíritos, numa trajetória muito secular, a cada existência você está numa experiência intelectual e moral, em cada existência você está numa experiência cultural. Ora você reencarna na África, ora você reencarna na América, ora você encarna na Ásia, ora aos Espíritos no Livro dos Espíritos. A gente não tem a proposta de ficar aqui abrindo cada questão do Livro dos Espíritos. Mas, o que eles falam para nós? Ora encarna em corpos masculinos, ora encarna em corpos femininos, para quê? Para nós adquirirmos todas as experiências, para que nós cheguemos a um patamar de evolução X. Isso é muito bem definido a partir da questão 100 do Livro dos Espíritos. Está vendo que tudo que nós falamos está ligado ao Livro dos Espíritos? Sim. A homenagem ao Livro dos Espíritos, para nós, é nós termos intimidade com ele. Né? Verdade, todos nós aqui estamos em progresso. Eu falo que um dos pesquisadores que mais se aproximaram nesse aspecto da inteligência em relação a nós foi o Howard Gardner, quando ele traz a ideia das múltiplas inteligências. E isso faz você entender assim, peraí, tem uma parte que está tolhida agora, porque eu preciso de desenvolver outra, né? Ora no corpo feminino, ora no corpo masculino. Às vezes nós viemos tolhido, e aí nós temos registro disso, né? Tolhido até em partes intelectuais, para não desenvolver mesmo. Por quê? Má utilização da inteligência no passado. Isso está lá no Livro dos Espíritos, hein? Quando fala de loucura. Né? Quando fala, eu falei essa semana que eu fui tolhida na minha inteligência musical, porque eu não tenho nenhuma. Não... Olha aí, tá vendo? E existe uma série de contribuições. Por exemplo, eu estou com ele aqui na mão porque eu vou falar alguma coisa sobre ele, né? Mas já que ela falou isso, eu e a Liciane é assim, né? Nós somos mais ou menos assim. No livro Devassando Invisível, é uma fonte. Como que é a doutrina espírita? A gente precisa lembrar isso, né? O Livro dos Espíritos, ele faz 4 desdobramentos. Vamos começar por aí, tá? Começar não, que a gente já começou. 4 desdobramentos. Quais 4 desdobramentos? Kardec lança o Livro dos Espíritos no dia 18 de abril de 1857, na Galeria Palais Royal, em Paris. E eu vou trazer para vocês uma conversa de 1 ano antes do lançamento, vou ler ela agora, para mostrar o planejamento e a programação. E depois ele se desdobra. Mas eu não posso entrar nesse desdobramento agora, senão eu vou atropelar uma parte que eu coloquei aqui. Olha o que os espíritos falam para Kardec. Dia 17 de junho de 1856. Isso é um registro de Kardec que está lá em Obras Póstumas. Espírito Verdade, Kardec perguntando. Na casa do senhor Baldin, a médium senhorita Baldin, era filha do Baldin.
O Livro dos Espíritos. Kardec pergunta assim ao Espírito Verdade. E é bom essa intimidade aqui. Os manuscritos de Kardec são fantásticos, né? Porque é ele que detalha para nós como é que foi tudo. Ele pergunta assim, uma parte da obra foi revistas. Quererás ter a bondade de dizer o que delas pensas? O Espírito Verdade. O que foi revisto está bem, mas quando a obra estiver acabada, deverás tornar a revê-la, a fim de ampliá-la em certos pontos e abreviá-la noutros. Aí ele pergunta assim, ó, entendes que deve ser publicada antes que os acontecimentos preditos se tenham realizado? Uma parte sim, tudo não. Pois afirmo-te, isso aqui é de suma importância, vamos ter capítulos muito espinhosos. Por muito importante que seja esse primeiro trabalho, ele não é, de certo modo, mais que uma introdução. Espírito Verdade fala para Kardec que o Livro dos Espíritos, de certo modo, não é mais do que uma introdução. Nós vamos falar do desdobramento agora, por causa disso aqui. Assumirá proporções que longe estás agora de suspeitar. O Espírito Verdade está falando para Kardec em 1856, um ano antes, 10 meses antes do lançamento do Livro dos Espíritos, que ele não tinha suspeita. Ele estava longe de suspeitar onde ia chegar essa obra. Tu mesmo compreenderás que certas partes só muito mais tarde, gradualmente, poderão ser dadas a lume, à medida que as novas ideias se desenvolverem e se realizarem. Dar tudo de uma vez fora imprudente. Importa dar tempo a que a opinião se forme. Passou, tem mais coisa, mas aí eu vou para um comentário dele em 1867. Ó, nós estamos em 1856. Lá em 1867, ele fala assim, ó. Na época que essa comunicação foi dada, eu apenas tinha visto o Livro dos Espíritos e longe estava, como disse o Espírito, de imaginar as proporções que tomaria. O conjunto do trabalho. Ó, o conjunto do trabalho. Cadê? Os acontecimentos preditos, só ocorridos, muitos anos teriam de verificar-se, tanto que neste momento ainda não se deram. As obras... Cadê? As obras que até agora apareceram, foram publicadas sucessivamente, tá? Aí ele fala assim, ó, das que restam por fazer, a mais importante, a que se poderá considerar a cúpula do edifício e que, com efeito, encerra os capítulos mais espinhosos, não poderia ser publicada sem prejuízo antes dos períodos dos desastres. Eu, então, um único livro via e não compreendia que esse pudesse cindir-se, enquanto o Espírito aludia aos que teria que seguir-se. Olha, e eles pediram para ele esperar. Gente, a obra espinhosa, que ele está falando aqui, nós estamos em 1867, só está faltando uma obra que ela está sendo compilada, que é a Gênesis, é a obra espinhosa. Quando a gente pega a Gênesis, é assim, Kardec vai abordar a Gênesis, começa o primeiro capítulo falando de Deus, numa percepção nova, numa concepção nova. Nós estamos no século XIX. A gente precisa lembrar o que é o século XIX, né? Vou lembrar um fato do século XIX para a gente entender que o Espírito Verdade fala para ele que seria uma obra que teria coisas mais espinhosas, ou seja, ele foi perseguido pelo Livro dos Espíritos. Aí o Espírito Verdade, já prevendo a perseguição, né? Já prevendo a perseguição, falou que essa não poderia ser agora. E elas foram paulatinas, né? 1857, o Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns, depois o que é o Espiritismo, que ele cita lá no capítulo do Método, quando ele fala para nós como que nós deveríamos estudar a doutrina espírita. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, nós achamos que o movimento espírita esqueceu. Depois, em 1864, o Livro dos Médiuns, 65, o Céu e o Inferno, e depois a Gênesis, em 1868. Ó, olha só isso, hein? Então, as 5 obras. Nós estamos no ano de 1861. Kardec já havia publicado o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos e o que é o Espiritismo. E aí ele resolve, ele tinha um amigo na Espanha, Maurice Lachatre. Esse amigo pede algumas obras porque ele era dono de uma livraria, de uma distribuidora, lá na Espanha. Kardec está na França. Ele manda 300 obras.
Só para a gente ter uma ideia, esse fato é de suma importância para nós, para que nós contextualizemos por que o Espírito de Verdade falou que isso tinha que ser cauteloso, né? Para a gente não atrapalhar a implantação do doutrina espírita, que era um conjunto, não era um livro. Não era um livro. Olha só, hein? Muito bem. Nós estamos em outubro de 1861, Kardec envia 300 obras para a Espanha. Quando chega na alfândega espanhola, o bispo da Espanha, está lá no Obras Póstumas, o nome dele não há necessidade de lembrar. Eles resolvem olhar as obras e o bispo acha essas obras hereges. Nós estamos em 1861, hein? 1861. Kardec, ele é um desviado da família, né? Porque a família dele era toda ligada à magistratura. Ele foi para a área de educação, muito novo, né? Fez os primeiros ensinos básicos na França, muito novo, foi estudar com nada mais, nada menos, com Pestalozzi, lá no Castelo de Verdun, na Suíça. Quando ele volta, ele monta um instituto muito parecido, né? Aos moldes daquilo que ele aprendeu lá. Mas ele tinha família ligada à magistratura. E aí, o que ele faz? Ele resolve, então, comunica a Amélie Boudet, né? Eu vou entrar com uma ação, devolvo os livros, então. Se não pode ser distribuído na Espanha, eu recolho os livros, manda de volta para a França e eu distribuo para o país que quiser. Muito bem. Mas antes dele fazer isso, a espiritualidade pede para ele não pedir as obras. O bispo não ia deixar, mas tudo bem. A gente tem registro que o bispo não deixaria, ele não ia devolver as obras, né? Ele, como representante da igreja, o chefe da alfândega e mais o chefe do fisco. Tá tudo registradinho lá com o nome, né? Que seria hoje a Receita Federal, ok? E aí o bispo Eu li hoje, fiquei muito emocionado com isso, né? Porque isso já era um conhecimento nosso, mas hoje eu fui dar uma relida para eu lembrar a imagem, né? E hoje eu tinha perdido lá atrás uma coisa. O bispo estava com uma tocha na mão e uma cruz na outra mão, né? Me emocionei lá e me emocionei aqui. E eu não sabia que ele tinha sido vaiado pela população. Nós estamos no século XIX, queimar livro no século XIX, aí fazem uma grande fogueira e queima as 300 obras. Mais tarde, Kardec vai entender por que os espíritos disseram para ele para não intervir. Foi a maior jogada de marketing do século XIX. Você queima um livro. Nós que somos de Volta Redonda, deve ter pessoas de outra cidade. Nós que somos de Volta Redonda. É uma jogada de marketing. Vai ali para a vila e em praça pública queima uns livros e fala que é proibido. O livro que eu quero ler. Por que é proibido? Né? Já teve filme assim, né? Que a igreja agora, no nosso século, né? Sim. No século XX, que livro filme de Hollywood, né? Sobre a vida de Jesus, que tentaram intervir, né? Tentaram censurar. Todo mundo quer ver o filme, todo mundo foi assistir o filme, né? Porque todo mundo queria ver o que é proibido. Só para a gente ter uma ideia, por que dessas obras terem saído paulatinamente. E agora eu posso falar do desdobramento. O Livro dos Espíritos se desdobra. No primeiro lançamento, 501 questões. No segundo, depois ele se desdobra nas várias obras, né? As várias partes, as 4 partes do Livro dos Espíritos, que está lá, dividido de maneira didática. A primeira, o Livro dos Médiuns, a parte mediúnica, da estrutura doutrinária. Depois o Evangelho, em 1864, Céu, Inferno e a Gênese, formando o que o Herculano Pires chama de estrutura granítica. É lindo isso, né? Estrutura granítica. Por que é lindo? Porque a gente fica imaginando um grande bloco de granito, né? E é interessante, tem uma frase dele que fala bloco granítico. Pode falar. É interessante porque eu gosto muito de remeter a isso, né? Como que as culturas antigas, as religiões antigas faziam, né, as suas estruturas com base em pedras, né? Mas representando deuses, essas coisas assim. E aí o Haroldo fala muito de como que o povo hebreu construiu a sua cultura em cima de palavras, né? Que o grande monumento do povo hebreu é a Bíblia, né? A Torá, na verdade, né?
E aí, quando você coloca isso, me remete um pouco, né? Como que a nossa estrutura, né, precisa ser sólida dentro desse movimento espírita, e essa base, né, que a gente tem para isso. É muito bacana isso que você está falando, remetendo ao povo hebreu, porque quando ele fala do bloco granítico, estrutura granítica, a gente fica tentando imaginar, a gente precisa criar uma cena, né? A gente imagina um bloco de 5 metros por 5 metros de granito, né? Porque o Herculano fala que ele é impenetrável. A estrutura doutrinária espírita, ela é impenetrável, né? Ele fala isso por quê? Porque ele diz que vira e mexe, aparecem novidades no movimento espírita. E essas novidades tentam fazer enxertias na casa espírita. Aniversário do André Luiz hoje, hein? Enxertias na casa espírita. Aí ele fala que esse bloco granítico, a gente fica imaginando um bloco granítico de 5 por 5, né? Imagina numa pista, e aí você pede um motorista de caminhão, vai lá, acelera aí e bate no bloco granítico, de 5 por 5 de granito. Tenta imaginar uma cena dela. Ele vai bater lá e o caminhão vai ficar. 5 por 5? Né? Nós tivemos a oportunidade de visitar no Espírito Santo a extração, né, do granito, né? É uma região rica, parte dos granitos que a gente tem aqui na região é lá do Espírito Santo, e nós já visitamos uma fábrica, né? A própria pedreira lá, né? Então, os blocos que eles tiram, um negócio louco, não é essas coisas fininhas que a gente usa aqui, né? Isso aí já está todo trabalhado e tal. Aí, então, ele fala que é impenetrável. Impenetrável. Aí nós, nesse momento, a gente está falando do Livro dos Espíritos, estamos falando de Espiritismo, estamos falando de Casa Espírita, a gente tem que lembrar uma coisa. Para a gente partir já para a segunda parte. Eu posso gostar de uma das obras mais do que da outra. Posso. Mas como a gente está aqui numa live e isso vai ficar gravado, eu não posso deixar de falar isso. Eu posso, né? Eu posso gostar mais do Evangelho, posso gostar mais da parte filosófica, que é o Livro dos Espíritos, posso gostar mais da Gênesis, posso gostar mais do Céu e Inferno, posso. Deveria? Não. É gosto pessoal. Mas quando se trata de ciência, não dá para a gente passar a mão, né? Você vai estudar física, não é assim. Você vai estudar biologia, não é assim. Você vai estudar direito, não dá pra você falar, eu gosto mais do código X, só vou estudar ele. Ele falou, tá bom, é bom que você não defenda outro código, né? Eu estudo código civil, só gosto de código civil. Então, código penal você não vai tentar não, né? Eu vou. Eu falei, vai não. Você não vai defender. Você não conhece código penal, você conhece só código civil. Como é que você vai pegar um caso de código penal se não conhece código civil? Aí, a gente precisa entender, o Emmanuel fala que é uma tríade divina. Olha que bonito isso, uma tríade divina. E a gente precisa lembrar que pela primeira vez na Terra, organizado e coordenado por Jesus, nós temos base científica e filosófica, com consequências moralizantes, religiosas, se vocês quiserem, ou desenvolvedora do sentimento religioso, que é mais bonito ainda porque está lá no Consolador, né? Desenvolver a religiosidade. Olha que lindo isso. Então é a primeira vez. Agora, eu posso gostar mais de uma obra? Posso, porque isso é pessoal. Agora, a gente precisa falar isso aqui. O Emmanuel fala que qualquer uma dessas partes que você retirar já não é mais espiritismo. Aí ele não fala isso que eu estou falando, não. Isso aqui são palavras minhas, né? Que está dentro lá do ensino dele. Exatamente, fica cambeta, porque é uma tríade. Qualquer uma das partes dessas que nós tirarmos é qualquer outra coisa, só não é espiritismo, tá? Então a gente pode estudar uma obra só? Pode. Deve? Não. Por quê? Olha só, eu vou partir de uma obra que as pessoas gostam muito, né? E eu até tenho umas leituras sociológicas sobre isso. Por que os espíritas gostam tanto do Evangelho? Tem uma leitura sociológica, né? Devido à nossa mística cultural estabelecida ao longo dos milênios nas religiões, né? Porque é a primeira vez que nós vamos lidar com filosofia na religião. É a primeira vez que nós vamos lidar com aspectos científicos na religião. Então, como nós estamos muito ligados ainda ao nosso passado, a maioria de nós precisamos assumir isso no processo de autodescobrimento, que nós temos mais das percepções do passado em termos de Deus mesmo, uma coisa básica, do que
espírita mais ligado aos outros segmentos religiosos, a gente tem sentimento de culpa quando a gente erra. Fica remoendo a vida toda, como se nunca tivesse errado. Isso é coisa do passado, isso não é coisa espírita. Vou dar um exemplo só, porque senão eu me perco aqui na minha trajetória do tempo, né? Tá vendo? Esse sentimento que a gente tem de culpa quando a gente erra, gente, tem amigos nossos que abandonam o movimento espírita porque errou. Isso não é espírita. É uma percepção ainda de Deus. Deus vai me castigar se eu errar. Olha, equívoco no campo moral é muito amplo, a doutrina espírita ampliou ele, né? Quem são os criminosos? Chico Xavier fala para o Emmanuel que todos nós somos criminosos, né? Porque o Emmanuel fala para o Chico, todos nós somos criminosos. Alguns não foram descobertos. Verdade. Olha que bacana isso. Que a visão que a gente tem das pessoas criminosas, a gente olha lá para fora. Qual de nós não tem no registro do perispírito, das nossas últimas encarnações, crimes tenebrosos? As obras espíritas aqui para falar para nós, né? As obras espíritas aqui, revelando para nós a trajetória do Emmanuel. O Emmanuel nem sempre foi o Emmanuel. Ele começa lá, do que nós conhecemos, que ele revelou, começa lá como o avô dele, né? Públio Lentulus Sura. E depois reencarna como Públio Lentulus. O neto, né? Ele vem como neto, olha só. Neto do bisneto, desculpa. Ele sempre foi o Emmanuel. Não, hoje é esse mentor aí. E outros mais. Raul Teixeira já abriu outras vidas para nós, né? A Ivone já abriu as vidas delas para nós. A Ivone nem sempre foi a Ivone, nem tinha esse nome de Ivone. Então, olha só. Até o sentimento de culpa, eu estou dando um exemplo só, hein, gente? Vocês lembram do resto todo, né? Toda a estrutura. Então, para nós entendermos melhor as leis de Deus, que essa é a proposta, né? O que está encerrado no Livro dos Espíritos são os princípios das leis universais. Para a gente entender melhor, nós precisamos dos vários aspectos. Mediunidade é no Livro dos Médiuns, não é no Evangelho, por mais que nós gostemos, né? A parte... e que é a parte científica, né? Que é a parte experimental. Está lá no Livro dos Médiuns, né? Quando a gente quer saber sobre a criação, quando a gente quer saber sobre um dos aspectos abordado por Kardec, né? Lá no capítulo 3º, há muitas moradas na casa de meu pai, mas aí lá na Gênesis ele abre isso para nós. Vai falar dos 6 períodos geológicos, né? Vai quebrar, olha só, hein? Quando o Espírito Verdade falou com ele que era espinhoso, ele me aparece no século XIX falando de 6 períodos de milhões de anos até o aparecimento do homem. Como é que você fala isso numa crença que ainda perdura da criação do mundo em 7 dias? Como é que você fala isso? Como é que você apresenta dados, né, científicos, né? Tanto que Kardec diz que a doutrina espírita não poderia vir antes daquele tempo, antes de 1857. Ele fala isso na Gênesis, no 1º capítulo, né? O caráter da revelação espírita, né? Eu estou falando do Livro dos Espíritos, hein, gente? Desdobramento do Livro dos Espíritos. Sim. Ele vai falar lá para nós, na Gênesis, no 1º capítulo, o caráter da revelação espírita, que... Pode falar, Luciane. Não, eu só ia comentar, assim, como que a gente, ser humano, ainda é tão egocêntrico que a gente acha que o relógio divino está marcado no fuso horário da Terra, né? Em que os dias de Deus têm 24 horas. Exatamente. O Kardec quebra isso, né? Era um paradigma, né, do entendimento humano. Ainda existem pessoas que pensam assim, lógico, tem gente que acredita que a Terra é plana. Vocês imaginam? Nós estamos no século XXI, né? Nós temos hoje lá, a NASA manda um instrumento altamente tecnológico para Marte. Tem gente que acredita que a Terra é plana. Percebe? E aí, no Livro dos Espíritos, quando a gente estuda a lei de progresso, é bacana pra caramba isso, que eu esqueci de falar no comentário anterior sobre o nosso irmão lá, com a tocha e a cruz na mão, na Praça de Barcelona. O quanto, quando Kardec trata da lei de progresso, quando ele trata da lei de progresso no Livro dos Espíritos, lá no final do Livro dos Espíritos, né? Quando ele trata da lei de progresso, que está ali na parte 3ª das leis morais, que depois vai se desdobrar no Evangelho. Olha que bacana isso, hein? As leis morais, está na parte 3ª, se desdobra lá. Qual é o desdobramento? O Evangelho segundo o Espiritismo. Muito bem. E quando a gente fala de lei de progresso, e nós ainda não entendemos progresso, nós somos extremamente imediatistas, né? Como eu estou falando no aniversário de uma casa espírita, e eu estou falando de espiritismo, essa é a minha proposta,
A gente confunde progresso até aqui. Ó, o irmão que vai embora porque errou, esse irmão está equivocado sob o ponto de vista do amor de Deus. Deus ama todos. Lá na Gênesis, no primeiro capítulo sobre Deus, no segundo capítulo sobre Deus, Kardec cria uma imagem linda. Estamos todos mergulhados. Ele traz lá da proposta do Torá, né? O sopro de Deus. Ele fala que nós estamos todos mergulhados no sopro de Deus. É poético isso. Então, quem não está em Deus? Todos nós estamos em Deus, mergulhados, somos criaturas. O Emmanuel fala que nós somos centelhas divinas. Olha que bacana isso. Somos centelhas divinas. E nós estamos mergulhados em Deus. Aí Kardec cria uma imagem, olha, como se fosse um lago. Ele está falando para a gente pensar no fluido cósmico universal, tá? É uma metáfora. E o fluido cósmico universal é o sopro de Deus, porque é o elemento criador de tudo que Deus criou. Olha que bacana isso. E a gente tem amigos nossos que têm essa percepção ainda. Você imagina se todo mundo que se equivocar no trabalho, todo mundo que se equivocar na família, todo mundo que se equivocar na vida de cidadão, abandonar o centro, porque não, eu não sou digno de entrar no templo espírita. Ainda tem uns discursos assim, né? Que é bem moralista, né? Eu não sou digno. Né, Elimar? Acho que as pessoas têm menos medo de Deus, do julgamento de Deus, do que do julgamento das pessoas, né? Não. Eu acho que nós, seres humanos... julgamento das pessoas? Nós é que olhamos para o outro que errou e julgamos essa pessoa. É verdade. É uma outra percepção, é verdade. Então, mas nós já deveríamos estar acolhendo quem se equivoca. Porque todos nós nos equivocamos, gente. Não tem ninguém aqui nessa live que nunca errou. E não tem ninguém que não errou hoje. A gente erra porque a doutrina espírita vem mostrar um outro lado para nós. Nós emitimos ondas eletromagnéticas do pensamento o tempo todo. Nós vibramos mal. Quem numa pandemia, num estado caótico da vida econômica e política do país, não vibrou mal hoje? A gente está começando a querer criar o Raul fala isso, né? Santidade de superfície. Tem pessoas que se postam de equilibrado. Ó, tem uma psicóloga aqui do meu lado, hein? Tá aqui do ladinho da tela aqui. Se postam de muito equilibrado. Eu nem preciso de psicólogo, né? Não é assim? Ainda tem esse caráter da nossa cultura, né? Tá todo mundo muito equilibrado, né? Aí o André Luiz vem falar para nós no Estúdio Viva, ele, o Emmanuel, que nós não somos heróis, somos seres humanos da carne, nós nos equivocamos, e os Espíritos vêm falar para nós que nós somos passíveis de errar. Por quê? Aí a gente precisa ir lá para o Livro dos Espíritos, ó, desdobramento. Por que nós somos passíveis de errar? Como que nós entendemos evolução? De que maneira que nós nos colocamos no estágio evolutivo que nós nos encontramos? A partir da questão 100 do Livro dos Espíritos. Nós vamos falar só do Livro dos Espíritos hoje, hein? Daqui a pouco nós vamos para a Casa Espírita, né? Para o aniversário da Casa Espírita. Escala espírita é para nós entendermos uma classificação, né? Espíritos de primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. Espírito de primeira ordem. Que nós saibamos, só Jesus que passou pela Terra é espírito de primeira ordem. Por mais que nós gostemos do espírito X, Y, Z, só Jesus, espírito de primeira ordem. Um espírito que já compõe um grupo de espíritos angélicos, segundo Emmanuel, na introdução do Caminho da Luz, né? E segundo ele, esse grupo de espíritos angélicos coordenam os sistemas. E Kardec usa a mesma palavra lá na Gênesis. Sistemas no plural. Ou seja, ele não é governador da Terra. Ele é governador da Terra, mas ele já está ligado a um grupo de espíritos que coordenam a evolução dos sistemas. Até a visão de Jesus muda com a doutrina espírita, né? E aí, ele... Um minuto, minha garganta. Espíritos de segunda ordem, 4 categorias lá, 4 classes. Espíritos de terceira ordem, 5 categorias. 5 classes. É para nós ir lá estudar aquilo lá, porque aquilo lá precisa ir para a nossa vida, né? Onde nós estamos ali? A gente elimina o espírito de primeira ordem e alguns irmãos nossos, desculpem, né? Os nossos irmãos aí, porque eu sempre falo que nós estamos, a grande maioria, a avassaladora da Terra, espírito de terceira ordem. Porque quando a gente vai estudar os espíritos de segunda ordem, quando eles encarnam, quando eles estão encarnados, não mais tem mais sentimento de inveja, de mágoa, de rancor, de melindre, todas essas mazelas morais que são características. Se tem alguém nessa live
que não tem nenhum desses sentimentos, nos perdoe. De repente, nós temos aqui conosco um espírito de segunda ordem. Mas a maioria de nós estamos lá. Olha aí o processo de evolução. E aí nós temos que ir lá estudar os caracteres dos espíritos de terceira ordem, para ver como que nós nos comportamos ainda. Mas não é para nós estacionarmos, hein, gente? Porque essa fala minha fica parecendo assim, eu sou espírito de terceira ordem mesmo. Não é isso. É a síndrome de Gabriela, né? Não é isso, não é isso. Eu não vim, vou aproveitar a síndrome de Gabriela. Eu não vim para sair daqui o mesmo Elimar. A Liciane não pode sair daqui, ou melhor, não deveria, tá? Esse negócio de não pode é muito opressor. A Liciane não deveria sair da Terra quando for chamada, quando terminar a trajetória dela, a experiência determinada por Deus. É Deus que determina, né? Isso é bom a gente começar a trabalhar isso dentro de nós, para na hora do desenlace a gente não se revoltar, porque Ele sabe o que é melhor para nós, Ele nos ama. Olha, Jesus fala, Deus é amor. Então, a hora do desenlace, Ele é que decide, se não for pelas vias do suicídio, e se não for pela negligência, também não quero entrar nisso, né? Na pandemia tem muita negligência, né? Sob todos os pontos de vista, mas Ele nos ama. Ele é que decide a hora. Tanto que quando ele decide, fulano não vai agora, não adianta. Vai ficar lá de coma, 200 anos lá, né? A gente vai ver isso nas obras do André, em homenagem aí ao André Luiz. O André, em determinado momento, está lá uma mulher grávida numa boate, né? Usou droga, usou bebida e tal, no meio de uma boate, e aí o André é convidado para ir numa caravana porque tem uma ordem. Ela está grávida. Aquele espírito vai nascer. E ela se drogou tanto que ela está muito próxima de dar uma síncope lá, alguma coisa, e ela vai morrer. Aí vem uma ordem, eles estão na colônia, vem uma ordem superior, a gente não sabe nem de onde é essa ordem superior. Não é da colônia. Uma ordem acima da colônia nosso lar, uma ordem. Chegou uma ordem superior, ela vive. E aí a equipe vai para lá. Uau! Uma equipe de técnicos, uma equipe de médicos, utilizando recursos que nós desconhecemos, né, aqui na Terra ainda. Ela vive. E aí ela passa mal, é transportada por um hospital e eles estão ali agindo para que ela não morra. Então, ainda tem esse aspecto. O aspecto para a gente começar a trabalhar isso dentro de nós, né? O momento da nossa partida é a escolha de Deus, né? O que você ia falar, Liciane? Você ia falar alguma coisa. Essa parte dos espíritos é isso. A gente vai passar rapidinho aqui agora. Kardec tinha 6 meses trabalhando na casa dele, né? Fazendo reunião na casa dele, quando ele resolve. O Livro dos Espíritos é lançado em 1857, e aí ele resolve, então, fundar a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, no começo do ano de 1858. São duas coisas que acontecem no início de 1858, de janeiro a abril, né? A fundação da Revista Espírita e a fundação da Sociedade Parisiense de Ensinos Espírita. Por quê? Porque ele percebeu que o ambiente da casa dele não era mais adequado, pela quantidade de pessoas, e era um ambiente familiar. Hoje nós entendemos isso sem discussão, né? Hoje nós não discutimos isso, né? Por quê? Porque é um outro momento histórico, um outro momento sociológico. Já se passaram 164 anos, nós entendemos no percurso, né? A gente já chegou, parte de nós já nasceu, já tinha uma outra estrutura, né? E é Brasil, não é França, e ele lá entendeu. Então ele funda, e ele coloca para nós, no Estatuto, o artigo 1º do Estatuto da Sociedade Parisiense. Ele coloca assim, uma sociedade onde aquele sentimento se achasse partilhado por todos, onde os seus componentes se reunissem, com o propósito de se instruírem pelos ensinos dos espíritos. E não na expectativa de presenciarem coisas mais ou menos interessantes. Ou, para fazer cada um a sua opinião prevaleça. Seria não só viável, mas também indissolúvel. O primeiro artigo do Estatuto, então, a gente se junta com o propósito de se instruir e não buscar e não criar a expectativa das coisas interessantes. Está falando dos fenômenos, tá? Dos fenômenos. E estudar para a nossa opinião não prevalecer. Olha, ele está falando de relacionamento interpessoal. E aí ele ainda fala que a dificuldade ainda grande de reunir crescido número de elementos homogêneos, desse ponto de vista, nos leva a dizer que do interesse dos estudos e, por bem da causa mesma, as reuniões espíritas devem tender a multiplicação de pequenos grupos do que a constituição de grandes aglomerações.
Nesse capítulo 29 do Livro dos Médios, que é o desdobramento do Livro dos Espíritos, ele vai explicar lá por que as grandes aglomerações têm toda uma parafernália administrativa e, tendo uma parafernália administrativa, a gente não vive como família. É por isso que o Centro Espírita André Luiz, a Liciane vai me ajudar, ele nasce numa casa. Olha que bacana isso. Sim, ele nasce numa casa. Estudando e conversando aqui com você. Aqui no meu bairro, no Siderópolis. Isso. Ó, na casa do seu Antônio, que era lá da Fraternal, né? Ele sugere a criação da evangelização. E quem abre a casa é o seu Pedro, né? Pedro Martins, não é isso? No Siderópolis. Olha que bacana isso. E a nossa primeira evangelizadora, a tia Rosilda. A Rosilda, assistindo a gente. Olha que bacana isso. Olha que bacana a casa nascer da evangelização. Isso aqui é fundamental, isso aqui. E nesse ambiente familiar que Kardec prevê lá atrás, no Livro dos Médios, quando ele fala que teria que ter um ambiente familiar. E eu tenho falado para a gente entender o que é ambiente familiar, né? Porque daqui a pouco eu vou ler um trecho de que está aqui, junto com isso aqui, da Joana. Ela escreve um texto para nós em 2004, que chama Empresas, para o Movimento Espírita, pode crer? E aí, olha que ambiente bacana. A história do André Luiz e a história do Sheila é muito parecida. Eu não posso entrar na do Sheila agora, mas é muito parecido, porque ele nasce também na varanda da nossa casa, né, com a minha mãe, quando a gente morava lá no Paraíso. Olha aqui, e aqui nasceu lá na casa do seu Pedro Martins, a dona Rosilda, aqui está a tia Rosilda, que bonito, tia Rosilda. Né? Tivemos muito contato com a Rosilda, né? Em vários treinamentos de evangelização, ela e a Dirceia são assim, estão na vanguarda do movimento espírita de Volta Redonda, sob o ponto de vista da evangelização. Eu atuei no terceiro ciclo, né? Foi a minha primeira experiência no trabalho espírita, foi no terceiro ciclo, né? De infância, que me ajudou muito. Às vezes eu estou fazendo palestra hoje, eu lembro de alguma coisa. Esse dia eu lembrei do equinócio das marés, né? A abertura do mar lá no Egito, na época de Moisés, aquela coisa. De onde eu aprendi isso? Uma explicação da Gênesis que estava lá na aula de terceiro ciclo, hein? Terceiro ciclo. E é muito bacana. E depois, 4 anos mais tarde, isso foi em 72, 4 anos mais tarde, nasce então, com esse nome, o Centro Espírita André Luiz. Eu quero falar um pouquinho de evangelização e da importância dele ter nascido. Né? Eu conversando com a Liciane e a Geraldina, né? A importância da casa ter dado valor a esse setor da casa, o valor da evangelização. Você quer falar, Liciane, alguma coisa? Fica à vontade, enquanto eu tomo água. Não, e assim, só ressaltar mesmo, falar alguma coisa que você tomar água, só ressaltar mesmo como que a gente, às vezes, se fixa na evangelização infantil, mas a gente está fazendo evangelização de seres humanos, né? De espíritos imortais. Né? Exatamente. Então, os estudos da casa, não só a evangelização do sábado, mas todos os estudos da casa são evangelização também. Exatamente, exatamente. É importante falar isso, é muito bacana essa fala da Liciane, porque quando a gente fala de evangelização, uma vez, lá atrás, minha tia já até faleceu, ela era catequista de uma igreja. E aí um dia ela veio aqui em casa, não me esqueço, década de 90, e ela me viu saindo para a evangelização, viu as aulas preparadas e tal. Aí ela falou assim para mim, meu filho, eu também sou catequista. Você podia arrumar um jeito para mim lá dar umas aulas, né? Lá no centro, dar umas aulas, né? Aí na época eu falei com a minha tia, eu conversava com ela depois. O que nós fazemos na evangelização? Nós levamos de uma maneira didática, usando uma metodologia para aquelas mentes infantis, a ciência espírita. Sim. Nem todo movimento espírita entende isso. Quando eu falo movimento espírita, estou falando do Brasil. Nem todo movimento espírita entende isso. Jesus promete através está lá inscrito no Evangelho do João, a vinda do Consolador. As crianças, o que elas aprendem na casa espírita é ciência espírita. Com uma didática voltada para as faixas etárias, né? Para as faixas etárias, né? Mas elas aprendem lá pelo espírito.
Sim. Nas aulas de evangelho tem perispírito, né? Porque esse nome evangelização dá a entender que nós estudamos só o evangelho. Se nós fizéssemos isso, nós descaracterizaríamos a ideia da tríade divina que o Emmanuel fala. E da proposta do Espírito Verdade, quando ele fala para Kardec, quando ele fala que aquilo ali seria uma introdução, e aí Kardec usa a palavra conjunto, é conjunto doutrinário, separou. Então, as crianças da evangelização que estão sendo preparadas para assumir, né? Para assumir. Estão ali na ambiência da casa, aprendendo ciência espírita, para aplicar ciência espírita na vida delas, e para que elas sejam as futuras sucessoras. É uma das partes mais importantes da casa espírita. Né? Talvez, e aí a gente precisa recorrer ao Bezerra. Olha, eu não vou poder ler tudo porque é muita coisa e a ideia não era essa, é ler um trecho. Em 1982, através da mediunidade do Júlio César Grande, o Bezerra foi entrevistado, ele e o Emmanuel. Uma das perguntas, foram várias perguntas, né? 10 perguntas para cada um. Eu tirei 2 perguntas do Bezerra, por causa do nosso tempo. Como os espíritos superiores estão vendo a participação dos companheiros encarnados nas tarefas de evangelização infanto-juvenil? Isso em 1982. O Bezerra responde assim: com quantos operários da gleba humana disponha de livre-arbítrio o bastante para debandar ou deserrar, esquecer ou adiar compromissos assumidos com a vida, anotamos com júbilos imensos a excelente caravana de denodados lidadores da evangelização espírita infanto-juvenil, de corações voltados para um melhor desempenho, coesos, no interesse de sempre produzir o máximo pela dedicação de todos os dias. São companheiros jovens e adultos de ambos os sexos, está falando dos evangelizadores, afanosos, idealistas, conscientizados, cada vez mais de que a obra não nos pertence, mas sim ao Mestre amado que, por misericórdia, utiliza a todos por instrumentos de iluminação do mundo. Ele fala assim, E aí, na pergunta 6, a gente queria comentar sobre isso, a pergunta 6 para o Bezerra. Que papel cabe aos espíritas que não atuam diretamente na evangelização infanto-juvenil, no crescimento e maior êxito dessa tarefa? Olha a pergunta, hein? O que papel cabe aos espíritas que não atuam diretamente na evangelização infanto-juvenil, no crescimento e maior êxito dessa tarefa? Os responsáveis pelo centro, grupos, casas ou núcleos espiritistas devem mobilizar o maior empenho e incentivo, envidando todos os esforços que a evangelização de crianças e jovens faça evidenciar os valores da fé e da moral nas gerações novas. É necessário que a vejam com simpatia, como um trabalho integrado nos objetivos da instituição e jamais como atividade à parte. Olha, 1982. O movimento espírita, acompanhando a dinâmica progressiva da própria doutrina, já vem deixando longe os primeiros tempos de reuniões somente para adultos. Gente, isso aqui era um modelo antigo. Não dá para o Bezerra abrir tudo aqui, né? Está implícito, né? Sim. Com características próprias fechadas. O que nós, que não estamos ligados hoje, né, diretamente às atividade direta da evangelização infanto-juvenil. Como nós devemos atuar? Eu não vou lembrar agora, porque eu assisti essa semana, mais uma vez, que é uma palestra sensacional. Eu tenho 3 pessoas que eu acompanho ao longo desses 30 anos de doutrina espírita, de 91 a 2021, sobre o ponto de vista da evangelização. A Cecília Rocha, ex-diretora de educação da FEB, né, que é que está na vanguarda também da evangelização no Brasil, o Raul Teixeira e a Sandra Borba, agora. São os 3 que eu tenho como referência para falar de evangelização, por causa da vivência e por causa da crítica. O Raul Teixeira fala que é muito fácil, olha só, hein? Se depois o pessoal perguntar, Aliciane, eu passo para você por WhatsApp,
Você passa para ele. Raul Teixeira fala que é fácil perceber o interesse das diretorias. Aí eu estou falando para várias casas, não estou falando para o André Luiz. Quando os interesses das diretorias em relação a esse setor. O quanto que as pessoas se interessam por esse setor no movimento espírita. Quanto? Ele diz assim, se os dirigentes de casa espírita vão lá visitar esse setor, vão lá ver como é que estão os jovens, como estão as crianças. Ó, ele fala que é um ambiente de lá, né? O quanto que a gente, às vezes, fica muito preocupado com papéis, com a parte burocrática, que é importante, mas não entende que tem um setor ali que ele é o futuro da casa espírita. Se ele não for trabalhado, se não for investido, não tem movimento espírita. Não tem mais movimento espírita. E a gente precisa lembrar, aproveitando o aniversário da casa, aproveitando essa conversa do Livro dos Espíritos, a casa espírita é o núcleo principal do movimento espírita. Sem casa espírita, não tem Conselho Espírita de Unificação. Sem a casa espírita, não tem a Federativa do Estado do Rio de Janeiro, CR. Sem casa espírita, não tem a Federação Espírita Brasileira. É a célula mais importante do organismo do movimento espírita. Então, é a célula que a gente precisa investir nela. Porque é daqui que saem os oradores, os evangelizadores, é da casa espírita. Então, é a célula mais importante. E na palestra, depois eu te mando, o Raul fala que não vê esse investimento, não vê essa preocupação, não vê esse olhar para a evangelização. A maioria de nós, e aí tem uma questão sociológica que ele não entra, a maioria de nós no movimento espírita estamos ligados a fenômeno. A maioria. Nós temos muito mais preocupado com a fenomenologia. A gente está mais preocupado com a mediúnica. Né? Sim. Tanto que é que ele fala assim, o quanto que as diretorias se preocupam com quem vai para a evangelização. Quem vai atuar lá? Quem vai atuar como facilitador de uma cidade? Quanto que os diretores de casa espírita, de um modo geral, se preocupam com esse setor? Eles querem saber quem é o evangelizador? Ah, vai lidar com as crianças, pode ser qualquer um. Ah, vai lidar com... Vai contar historinha, né? Vai cantar musiquinha. O quanto? Né? Eu como evangelizadora... Evangelização espírita... Eu estava falando travou. Que eu como evangelizadora... Tô travada? Você deu uma travada aí. Ah, tá. Não, eu acho que eu tinha parado mesmo. Eu falando que eu como evangelizadora, né? Eu sempre reforço muito com os meus parceiros, né? Com os meus pares de evangelização. O trabalho do evangelizador é criar vínculo. A gente tem que estar ali para essa criança crescer e gostar da gente e ter a gente como referência de quem eles vão buscar no futuro em algum momento de necessidade, né? A gente está aqui para que as crianças, quando cheguem na vida adulta, elas lembrem, lá no centro espírita eu era acolhido, lá no centro espírita me estimulavam. Exatamente. Né? E aí a gente precisa ter essas pessoas na evangelização, né? A gente precisa ter pessoas que acreditem, né, nas crianças, nos jovens, e não fiquem ali somente, né, para cobrar e estabelecer regras, né? Exatamente. Até porque não é assim que a gente se organiza, né? Kardec deixa muito claro lá no Obras Póstumas. Gente, nós não nos organizamos como os outros segmentos religiosos. E a gente precisa lembrar disso. Nós não nos organizamos. A gente tem essa dificuldade. A gente não se organiza como nenhum movimento religioso do planeta. Nós temos uma organização própria. É porque eu estava vendo aqui, tentando... Cadê o Obras Póstumas? Está aqui. Nós não nos organizamos de maneira hierárquica. O Espiritismo é uma doutrina filosófica. Primeira parte lá do Obras Póstumas. Ligeira resposta aos detratores do Espiritismo. O Espiritismo é uma doutrina filosófica, de efeitos religiosos. São efeitos religiosos. Por isso que eu falei, ciência e religião de consequências do sentimento religioso, ou de consequências religiosas. E aqui ele colocou de efeitos religiosos, ou não. Né? Efeitos ou não. Nós podemos ficar. E aí nós temos como a maior referência nossa que nós podemos ficar 30, 40 anos no movimento espírita e não desenvolvermos a nossa espiritualidade.
a nossa religiosidade, sentimento de religiosidade. Então, nós não nos organizamos como os outros segmentos religiosos. A maior prova, hoje não vai dar tempo, porque eu separei um trecho aqui, uma informação do André. A maior prova para nós, e eu tenho indicado esse livro direto, né? Os Mensageiros, porque o André está lá no Ministério da Comunicação e ele vai trazer para nós aqui, transcrever um grupo. Esse livro é só de espírita falido no mundo espiritual. Lá, espíritas da primeira leva. Espíritas da primeira leva, né? E que fizeram o que nós fizemos. Fomos na mediúnica, fizemos palestra, evangelizamos, mas não desenvolvemos o sentimento de religiosidade. Por quê? Repetimos frequência mecânica em casa espírita, como nos outros segmentos religiosos. E a gente pensa que isso não pode repetir. Aí eu separei, mas não vai dar. Ó, o Voltei, o Mensageiro, Tormento da Obsessão, Obsessão e o Movimento Espírita, que é um livro organizado pelo Ailton de Cerqueira, trazendo todas as obras do Filomeno, mostrando a obsessão no movimento espírita, ou seja, Eurípides Barçanufo, eu coloquei ali na ordem, né? Avaliando espíritas no mundo espiritual. Eurípides Barçanufo, que criou o Hospital Esperança, que está lá no Tormento da Obsessão, mas tem uma página dele falando sobre isso, né? Que não dá mais para a gente não falar isso. E aí Kardec continua assim, ó. Como qualquer filosofia espiritualista, pelo que forçosamente vai ter as bases fundamentais de todas as religiões, Deus, alma, vida futura. Mas, se alguém falar que a gente... o Elimar falou que a gente não se organiza... Então, é aqui, tá? Aí tem que... Eu vou falar igual o André Perrino fala. Se discordar de Kardec, marca uma entrevista com ele, tá? Aí ele diz assim, ó, mas não é uma religião constituída. Não é uma religião constituída. Então, se não é uma religião constituída, se não tem hierarquia, ó, visto que não tem culto, não tem rito, nem templos, ó, nem templos, e que entre seus adeptos nenhum tomou, nem recebeu o título de sacerdote ou de sumo sacerdote. Esses qualificativos são de pura invenção da crítica. Eu acrescentaria aqui, porque Kardec não sabia que nós íamos caminhar desse jeito, não sabia. Eu acredito também, eu acrescentaria uma frase aqui, né? Isso são qualificativos, são da pura invenção da crítica e dos espíritas que não estudam, porque nós vemos isso ainda no movimento espírita. Isso que ele falou, a gente ainda vê. Então, não tendo hierarquia, não tendo rito, não tendo sacerdote, o nosso relacionamento com os jovens, os nossos relacionamentos com as crianças deveria ser outro. Já foi, a gente gostaria de perguntar, né, tá gravado, se os diretores, né, das casas espíritas de um modo geral, nós estamos falando de 800 casas no Rio de Janeiro, tá? Estou na internet, estou falando para o Brasil. Então, 800 casas. Eles vão lá, sentam lá com os jovens, conhecem os jovens, sabem das dificuldades sociais de cada um daqueles jovens, ou cuidam de coisas burocráticas e vivem sem irmandade, como uma família. Eu tenho dito que na casa da minha avó, na casa dos meus tios e na casa dos meus amigos mais íntimos, eu vou em qualquer setor da casa. Kardec tem uma proposta de ser lá. A Liciane, no último encontro nosso, você falou isso, sobre o lar, né? Eu vou lá, eu não peço para abrir geladeira. Por quê? Nós somos tão amigos, tão íntimos, que eu vou lá, vai lá, Lima, pode pegar água. Na casa dos meus parentes mais próximos e de alguns amigos muito íntimos. Se eu estou numa casa espírita, que eu tenho que ter permissão para ir em algum lugar, isso não é um ambiente de lar. Isso é um ambiente hierárquico. Gente, eu já cheguei em casa espírita, que a chave da biblioteca, eu precisei, era um encontro, eu estava coordenando uma equipe de comércio na época, hoje eu não sou mais coordenador geral, sou apenas integrante do Polo 9. Nós chegamos numa casa espírita que a chave do ambiente que tinha que ficar aberto 24 horas, né? O ambiente de instrução que é a biblioteca estava na casa do dono da biblioteca. Porque a chave estava com ele, só tinha uma chave, né? Olha como que nós criamos uma ambiência. A Joana, é uma página de 2004, tá? Empresas. Ela faz uma crítica ao movimento espírita que se organiza dessa maneira. Eu tenho que falar aqui, porque é a Joana, tá? Ela faz uma crítica. E ela vem primeiro, ela fala como que as empresas se organizam. Aí depois ela vem falar para nós que a empresa de Jesus não se organiza. Ela não visa lucro. Ela não oprime os seus funcionários. Gente, a página da Joana é uma página de 2004.
que todas as casas espíritas deveriam criar um folder e deixar lá. Nós não deveríamos nos organizar como empresa. Aí eu tenho visto, eu ando por aí tudo na região, tá? Vou falar da minha experiência. A gente anda por aí, vou falar o quanto que nós deveríamos valorizar quem está ali na casa, quem cresceu na casa, quem conhece cada cantinho, o quintal, a telha que quebrou, o banheiro, sabe? E sabe como é que o movimento espírita se organiza? Aparece um cidadão com título de universitário na área de administração. O movimento espírita resolveu acreditar que a nossa casa espírita precisa de alguém formado em administração. Parte do movimento. A Joana aqui está fazendo, 2004, tá? Está fazendo uma crítica. De volta, acho que é na Bahia. Peraí, deixa eu só ver qual cidade que ele estava. E o cidadão tem um título universitário na área de administração. Aí pegam ele para a diretoria para ele tomar conta da tesouraria. Como se casa espírita precisasse de um profissional graduado para tomar conta de um lugar onde não tem dinheiro. Qual casa espírita que tem dinheiro? Qual casa espírita que tem dinheiro? Para você usar um profissional. E aí eu tenho dito, e não é a primeira vez que eu falo isso em live, o que nós precisamos aproveitar. Eu estou aqui com uma profissional do meu lado. Eu posso aproveitar a Liciane, a área profissional dela na casa espírita? Posso. Mas eu preciso de um profissional, primeiro seja espírita, para depois ser psicólogo. Primeiro seja espírita, para depois ser administrador. A casa espírita não precisa de profissionais pós-graduados nos seus setores. Às vezes tem um garoto lá, de 23 anos, que está estudando ainda. Ele pode ser o tesoureiro. Quem falou que esse modelo, que é um modelo patriarcal, modelo antigo, copiado de modelos de outros segmentos religiosos, aí pega quem? Pega o figura lá, né? Por que nós não investimos nos jovens? O que uma tesouraria dá tanto trabalho assim que um garoto que está fazendo faculdade com 23 anos não sabe fazer? Sim. O que é que tem? Tem tanto dinheiro assim na casa espírita para a gente arrumar um pós-graduado? A gente tem visto isso no movimento espírita. Gente cair de paraquedas na casa espírita porque é de uma área... Gente, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. O movimento espírita tem que tomar muito cuidado com isso. Sabe por quê? Porque esses títulos nossos são efêmeros. São. Eles não têm nenhum valor no plano espiritual. Eu estou falando numa casa que tem uma história linda desse espírito, né? Que descobriu no capítulo 14, numa conversa com Clarence, quando ele vai pedir um trabalho, depois de um estágio, numa zona de dor. No capítulo 14, ele vai pedir trabalho e é uma conversa doída. Ele chora. Ele chora. Porque ele vai falar para o Clarence, e aí cada um de nós aqui tem que pensar nisso, hein? O que você vai conversar no plano espiritual quando chegar lá? Ele vai pedir e fala assim, pode ser qualquer coisa. Vai lá. Eu sou médico. Hã? Pode ser qualquer coisa, mas eu sou médico. Qualquer coisa, eu sou humilde. Aí o Clarence fala para ele assim, você fala isso, mas no fundo, vou usar as minhas palavras, eu não preciso usar literal. No fundo, você está pensando no glamour do consultório. Ele usa a palavra consultório, não usa a palavra glamour, né? O glamour do consultório do doutor André, que nem era André, né? Ele fala isso. E aí ele dá uma aula para nós sobre a questão profissional. Uma aula para nós sobre questão profissional. Quem quer aprender sobre profissão, capítulo 14 do nosso lar, já que eu estou na casa de André Luiz, eu vou falar dele, que ele me ilumine, né? Que ele me ilumine, citando-o. E aí ele dá uma aula. A primeira coisa, uma das coisas que ele fala com ele é sobre a não dificuldade que ele teve de formar. Ele não sabia o preço de um livro. É muita coisa lá, hein? É muita coisa. Ele não sabia o preço de um livro, né? Ele não teve a dificuldade do médico pobre, ó. Aí vai listando. Aí uma das coisas que ele fala é que ele aí é para todas as profissões, porque o Clarence deixa claro que esse princípio, isso é um princípio elástico para todas as profissões. Abrange todas as profissões. Ali era o caso de um médico, mas poderia ser a Liciane. Quem sabe a Liciane vai ser a personagem do nosso lar 2, né? E aí sabe o que ele fala? Ele diz assim, para a gente terminar, hein, Liciane? Você não falou de hora? Sabe que a gente não combinou isso, né? Eu te passei um monte de tempo. Sabe o que ele diz, o André? Ele diz que o André, como médico, cuidou de corpos, não
cuidou de espírito. Como que ele ia no plano espiritual cuidar de espírito? Exatamente. Que maneira. A gente ainda não entendeu no movimento espírita que eu posso ser doutor, pós-doutor, isso é para desenvolver a minha intelectualidade. Esse pós-doutor vai ficar no túmulo, não chega no plano espiritual, não chega. As nossas profissões, elas nem têm aplicabilidade no plano espiritual. Como é que nós vamos aplicar? Quando é uma profissão como a da Liciane, dependendo da trajetória da Liciane, eles aproveitam ela para conversar com os espíritos. Eu falei para minha sobrinha esses dias numa live, né? Numa roda de conversa. Ela fez engenharia civil. E como a gente estava abordando a questão profissional, a importância de você ser profissional e tratar com espírito lá na empresa. Aí eu falei, você fez engenharia civil, né? Você vai fazer o quê? Construir colônia no plano espiritual, né? As colônias no plano espiritual são construídas com ferro, cimento, areia, para eles entenderem que a nossa profissão é para desenvolvimento intelectual. Só que, para você retirar valores de lá, todos nós, sem exceção, e não tem essa de, Edmar, você não sabe como é que é lá no fórum. Então, foi você que escolheu a profissão, lá no plano espiritual. Você escolheu a profissão no plano espiritual. Você precisa retirar valores de lá e precisa moralizar você e não se corromper. Porque eu vejo meus amigos advogados falando que é muito difícil. Então, nós precisamos de todas as profissões, hein, gente? Todas, hein? Todas. Nesse momento, nós precisamos até refletir com o Clarencio. No momento que nós criamos um estigma com razões, né? As pessoas têm razão, mas nós somos espírita, e aí a nossa percepção e a nossa visão para a classe política é outra, não é a do materialista, não é a do materialista. A nossa visão é Jesus. É lógico que existem os que entram pela porta de trás. Mas em toda a história da humanidade, Jesus escolheu a classe política para vir para a Terra. Vários homens foram escolhidos por Jesus. Napoleão Bonaparte foi escolhido pelo Cristo. Em um dado momento se desviou, mas quem escolheu foi Jesus. Está lá nas obras do André, nas obras do Emmanuel, as obras históricas do Emmanuel. E outros espíritos. Martim Lutero, ele não tinha só um compromisso religioso, ele tinha um compromisso político dentro da Igreja Católica. Tem que estudar Martim Lutero, né? Olha o Emmanuel lá no Consolador. O próprio John Hus, que é Kardec, né? Eu li essa semana, é lindo, né? O Martim Lutero conhece John Hus, ele tem acesso aos escritos de John Hus em 1519. Ele gostou tanto dos escritos de John Hus, que foi uma das últimas encarnações de Kardec, no processo ali da questão do exame, né? De cada um examinar as obras, né? E Cliff antes um pouquinho de John Hus, depois de John Hus. Em 1521, Martim Lutero escreve que John Hus era um santo, de tanto que ele gostou dos escritos de John Hus. Aí, mais tarde, ele vem como professor Hippolyte Léon Denisard Rivail. Gente, nós estamos falando de emissários do Cristo na Terra no campo político, e tem muitos ao longo de toda a história, né? Para que nós lembremos que todas as profissões, não existe exceção, não existe exceção. A gente vem desenvolver, nós precisamos tirar dali valores para o nosso progresso, para o nosso autodescobrimento. Parte entra na falência moral, mas aí é com cada um. A gente só não pode estigmatizar nenhuma profissão. E lá, o Clarencio diz para o André que ele não cuidou de espírito na Terra, ou seja, o olhar do profissional espírita é para o espírito imortal. Com quem que eu estou lidando? Estou lidando com o espírito imortal, que tem um planejamento, que tem uma circunstância, o porquê que ele está ali com você, naquela empresa, naquele local. Como que a gente olha as pessoas lá na empresa? A gente olha sob o ponto de vista espírita? Esse é o ponto de vista espírita, né? Como é que a gente já está imbuído da competição materialista? A gente pisa na cabeça das pessoas para a gente crescer na empresa? Isso não é um comportamento espírita. E aí, quando a gente chegar no plano espiritual, a gente vai ser entrevistado, é natural, todo mundo passa por essas entrevistas, né? Para a gente fazer a contabilidade ao longo do tempo, né? Como que você se comportou, né? Você está no mundo financeiro, era um comportamento espírita? Então, traz nesse dia de comemoração, né? Dos 45 anos da Casa André Luiz, essa casa que trouxe muitos serviços para a cidade, né? Fizemos muitos treinamentos aí, comemoração dos 164 anos do Livro dos Espíritos, né?
e do movimento espírita, a gente precisa repensar isso aí, a questão do quanto que a doutrina espírita está sendo contextualizada na nossa vida. A Aliciane começou a falar isso. Eu preciso levar a doutrina espírita para a minha vida. A doutrina espírita não é para ser vivenciada dentro da casa espírita. E agora, meus queridos? A pandemia está aí, as casas espíritas estão fechadas. Aí, como é que eu vou vivenciar o espiritismo se não tem casa espírita? Como é que vai ser? E se a gente fizer uma conta, que eu vou deixar para vocês fazerem, né? Porque a gente está terminando. Se nós fizermos uma conta rápida, dentro da proposta de Kardec, que não tem nem templo. Gente, Kardec falou isso lá atrás, hein? Não tem nem templo. Por quê? Porque a visão de Kardec de Deus é que está lá na Gênese, né? Onde que nós adoramos a Deus? Em todos os lugares. Aí o Emmanuel vem falar para nós da introdução do Caminho, Verdade e Vida, interpretação dos textos, né? Ele vem falar para nós que Jesus não fez não criou uma divisória entre o templo e a oficina. Onde é o lugar de orar? Onde é o lugar de adorar? Em todos os lugares. E aí a gente precisa fazer uma continha. Aqueles que ainda estão com as viciações, como reféns de templos. Quantas vezes você vai no centro por semana? 2. Se for tarefeiro, fica 1h30 por dia. Se for tarefeiro. Se for assembleia de palestra, é menos. Se for tarefeiro, 2 vezes dá 3 horas por dia. 3 vezes, 4h30. Se você fica 1h30 no centro. Você tem toda a semana. Então, a nossa vivência, ela é fora da casa espírita. Ela não é dentro da casa espírita. Ela é também dentro da casa... Gente, isso é muito grave, hein? Eu preciso viver a doutrina espírita lá. E qual é o lugar que eu mais fico? Qual é o lugar que nós mais ficamos? Onde nós damos mais horas? No ambiente de trabalho. É no ambiente de trabalho. Alguns trabalham 8, outros trabalham 6, outros trabalham 12. É lá que eu vou viver. Eu vou contextualizar a doutrina espírita. Não é na casa espírita. Na casa espírita todo mundo é santinho. Todo mundo faz cara de bom. Não abraça em casa e abraça lá na casa espírita, né? Eu encontro a Aliciane, né? E abraço. Estou com tanta saudade de você. Eu não faço isso dentro de casa. Então, olha só. Não estamos nos modificando. Não estamos nos modificando. Se a gente não desenvolve esse carinho na primeira sociedade que a gente vive, dentro de casa. Se a gente não desenvolveu esse carinho aqui, lá é um simulacro. Palavra de Kardec, tá? No capítulo sobre lei de adoração. Simulacro da fé. Simulacro da adoração. E a gente precisa fazer essas contas. Quanto tempo que eu dou na casa espírita? 2 vezes por semana dá 3 horas. 2 vezes. E lá em todos os ambientes. E nós temos uma resposta, que é a última. Obras póstumas, expiações coletivas para as pessoas pesquisarem. Um espírito feminino que se chama Clélia do Plantier. E ela fala que nós, ao retornarmos, Kardec coloca uma notinha lá que ele ficou admirado, nós respondemos sobre 3 aspectos. 3 aspectos. E nós podemos ser, segundo ela, podemos nos equivocar num e cumprir o outro. Né? Ela usa uma outra palavra. Nós, como aspecto da individualidade, crescimento pessoal, espírito imortal, como membros de família e como cidadão. São 3. Então, nós trazemos compromisso em 3 aspectos. Né? Está lá no finalzinho da Obras Póstumas, expiações coletivas, que tem muito a ver com isso que está acontecendo agora, né? Sob o ponto de vista individual, coletivo e familiar. Então, nós respondemos. A gente pode ser... a gente pode estar falhando numa dessas aí. E todas essas a gente vai responder depois. Se eu nasço no Brasil, eu tenho compromisso com o país. Ó, compromisso político, compromisso econômico. Eu preciso participar de alguma maneira. Né? Quando eu saio lá de casa com o meu título de eleitor, eu tenho responsabilidade espírita. E eu preciso escolher alguém que seja digno. Sueli Calda Schubert conta para nós que o Divaldo, há uns anos atrás, 3, 4 anos atrás, já tem um pouquinho de... Acho que tem 4 anos. Ela contou isso para a gente em Volta Redonda, numa semana espírita de Volta Redonda, lá no Geufa. Ela fala para nós, até para esse momento aqui, para a gente fechar, ela fala para nós assim, que o Divaldo pergunta para a Joana, o que os espíritos têm para dizer sobre tudo isso que está acontecendo?
Era um momento crítico. Eu não sei qual é o momento mais crítico do Brasil, mas tudo bem. Tem uns 5, 4 anos atrás, né? A gente fala de crise no Brasil, é muito engraçado. Crise política é muito engraçado. E aí, sabe o que a Joana responde? E essa resposta, nós precisamos meditar em cima dessa resposta. Porque isso não compete aos espíritos. Não compete. E nós ouvimos isso no movimento espírita que não estuda. E eu faço essa crítica. Quem fala isso não estuda, não conhece as nossas competências. A Joana fala para o Divaldo que os espíritos não têm títulos. Ou seja, a competência de escolher o legislativo e o executivo, seja municipal, estadual, federal, é nossa. E tudo guarda responsabilidade nossa. Tudo que está acontecendo é responsabilidade de cada um de nós, sobre todos os aspectos, né? Porque os espíritos respondem para Kardec que Deus não criou diferença social. Quem criou a diferença social? Não foi Deus. Quem cria a diferença social são as duas chagas da humanidade, que está dentro de cada um de nós aqui. Todas as vezes que nós tiramos mais da economia social do que deveríamos. Necessário e supérfluo, hein? Quando nós retiramos da economia social e falta para alguém lá, a diferença social quem está criando a gente com duas chagas que nós ainda temos, e no processo de autodescobrimento nós temos que afirmar egoísmo e orgulho. Que Jesus nos ampare. A gente espera ter, de alguma maneira, atingido um dos aspectos aí pedidos pela casa. Te agradeço a Luciane, a Darcileia, que está sempre aí nos convidando, a Geraldina, todos os trabalhadores e tarefeiros. A gente roga a Jesus o amparo a todos para que permaneçam nos seus postos que foram programados lá atrás. Não existe o acaso aí nesse conjunto de trabalhadores. Nós programamos isso lá atrás. E nós vamos responder quando a gente deserda. Um beijo para todos vocês. Obrigada, Elimar. Obrigada a todos que comentaram aqui, né? Só lembrar, né, que você falou da questão da diretoria da casa estar ali com a evangelização, e como esquecer do tio Carlindo, né? Que a gente até postou. Não dá para ele estava ali, Carlindo... né? Pode falar. É muito bacana falar do Carlindo, porque eu já contei isso uma vez lá atrás, eu não lembro quando. Eu tive uma experiência fantástica com o Carlindo Dias. Na década de 90, eu fui convidado para falar no 4º ano de História da UGB. E fui convidado por alguém. Eu dei uma entrevista num rádio sobre a questão da reencarnação, um programa popular aí da cidade. E aí alguém ouviu e me procuraram por aí, me chamaram para falar na UGB. Eu fui. Quando eu entro na sala da UGB, último ano de História, dou de cara com um monstro, né? Porque o Carlindo fazia palestra lá no Sheila, quando o Sheila tinha palestra domingo, encostadinho assim na mesa, ele nem ficava por trás da mesa, porque ele tinha uma característica, né? Essa característica de acolhimento, né? Não se postava como orador, né? Porque ainda tem isso, né? Esses estereótipos que tem por aí que nós estamos criando. Estereótipos de orador. Orador fala assim. Orador veste assim. Orador tem o cabelo assim. O Carlindo não ficava atrás da mesa. Ele ficava na frente da mesa. 6 horas da tarde, grupo pequeno, casinha pequena. Ele ficava ali batendo papo conosco. Tinha uma facilidade para lembrar, né? Porque ele vivenciava a doutrina espírita sobre o aspecto doutrinário. Ele ia lá, brincava com a gente, né? Brincava. Aí eu tinha aquela admiração. Falei, onde esse homem aprendeu essas coisas, né? Eu estava começando, 91, 92, 93, 94. Falei, da onde eu quero um dia falar assim, com essa tranquilidade. Não ficar nervoso igual eu fiquei hoje, né? Aqui tranquilo, de braço cruzado à minha frente. Aí eu entro na universidade, eles me levam até a sala de história. E aí, quando eu entro na sala, tem um outro convidado, o Carlindo Dias. Aí eu pensei, o que é que eu estou fazendo aqui? Para falar de espiritismo. E ele foi de uma nobreza, que Jesus o ampare, né? E todos os demais trabalhadores que estavam ao longo desse projeto de 45 anos, né? E que já deixaram o corpo físico, mas continuam nos seus trabalhos, continuam no progresso, que não muda muita coisa, né? Aquela história que a gente vai descansar, ó. Desculpa quem está chegando na Casa Espírita, desculpa quem está chegando na live. Nós não temos essa proposta. Deus, o Pai trabalha
incessantemente eu também, disse Jesus. Os filhos, então, todos esses trabalhadores. E lá ele foi muito nobre, né? Um garoto, né? Um garotinho, né? Chegando para falar na UGB, e ele me deu liberdade, ele levantava a bola para eu sacar, sabe? Tipo, me fazendo lembrar algumas coisas. Ele foi muito nobre. Então, a gente tem muito respeito pelo Carlindo, por tudo que ele proporcionou. O Carlindo também está na história da fundação do Sheila. Eu vi que vocês, na história do André Luiz aí, tem umas figuras, né? O Luiz Carlos do falecido, né? Do Gelfo, o seu Vena, na nossa casa também. A nossa casa, lá no início, fundada pelo Antônio Tavares, pela minha mãe, pela Fátima Maia, Maria Gomes, Fátima Maia, Antônio Tavares. Tá lá o Sou Carlindo e o Vena, que começaram a procurar lote, começaram a falar de que maneira. Por quê? Porque a gente estava lá numa garagem, né? Igual lá na garagem, na casa do Antônio Tavares. E o Carlindo tá lá na história do Sheila também. A gente agradece aí essa lembrança tua. Quase que eu esqueço do Carlindo. Tia Rosina Caramês também, que eu já falei hoje. Isso aí. Obrigada, deixar, a gente fica aqui até amanhã, né? Fica falando bem e gostoso. É um prazer sempre conversar com você. Muito obrigada por ter trazido essas informações importantes para a gente. Agradeço a todo mundo que compartilhou com a gente no chat um momento especial com o André Luiz. Eu fiquei super feliz com o comentário de um ex-evangelizando meu, né? Ai, que bom. E aí, muito obrigada, gente. E é isso. Espero que vocês consigam acompanhar os nossos estudos essa semana e que na semana que vem a gente possa estar junto de novo na live. Um abraço, beijo para todos. Fiquem com Deus. Muito obrigado, Liciane. Obrigada, Guilherme.